Olá, está começando mais uma vez o programa Crescendo em Cristo, aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Valdir Hoffmann e eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina, e é um prazer, uma alegria muito grande para nós ter você na nossa companhia hoje neste programa. Queremos então hoje estudar o texto de João, capítulo 20. Lembrando que esse texto de João capítulo 20, ele está dentro de um contexto da ressurreição de Jesus. Antes de nós olharmos para o texto propriamente dito, se você tem sua Bíblia aberta, poderá verificar nos textos anteriores, nos capítulos anteriores, onde nós temos a respeito da prisão e da morte de Jesus. Jesus, aquela semana que então antecedeu a ressurreição, a Semana Santa, que nós assim chamamos, foi uma semana difícil para os discípulos, difícil para algumas mulheres também que acompanhavam a vida de Jesus naquele momento. Então, depois de uma semana pesada por causa da morte e a ressurreição de Jesus, aí nós entramos neste contexto da ressurreição, porque no domingo de manhã, bem cedo, já de madrugada, quando as mulheres foram até o sepulcro, encontraram o sepulcro aberto. Assim, então, com essa palavra introdutória, nós começamos a perceber qual é o texto do João capítulo 20. Na primeira parte, então, de João capítulo 20, nós temos sobre a ressurreição de Jesus. Vai do versículo 1 até o versículo número 10. Aqui fala, então, sobre a ressurreição de Jesus. Lembrando que quando os evangelhos eles falam a respeito da ressurreição de Jesus e abordam então esse assunto, eles começam a ter diferentes informações, não que elas fossem contraditórias, mas uma informação vai complementando a outra. Por exemplo, no texto de Mateus, nós temos que a Maria Madalena e uma outra Maria foram ao sepulcro. Veja, Maria Madalena e uma outra Maria foram ao sepulcro e se encontraram com o anjo do Senhor. Saíram e foram correndo contar aos discípulos. Esta informação que acontece no livro de Mateus. Em Marcos, ali menciona também uma outra mulher chamada Salomé. E também, então, eles encontram o anjo e saem correndo e nada dizem. Aqui diz o texto de Marcos que eles não dizem nada, elas não dizem nada a ninguém. Depois, no texto de Lucas, nós temos aqui que aparecem dois anjos. E também menciona uma outra mulher chamada Joana. O resultado é o seguinte, que no primeiro dia da ressurreição, então isso nós temos agora retratado e relatado lá em João 20, diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Essa informação sobre os lençóis de linho que ele viu, ela é uma informação importante, logo mais nós vamos falar sobre ela. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava estava com os lençóis, mas foi deixado de lado. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Este é o relato, então, de João 20, 1 a 10. O que é que nós deduzimos, então, desses primeiros versículos aqui? Que Jesus, ele ressuscitou, isso é um fato, isso é verídico. Outro ponto importante aqui é que ele aparece às mulheres. As mulheres são protagonistas deste momento da ressurreição de Jesus. Um outro ponto importante que é o primeiro dia da semana, no domingo bem cedo, na madrugada.
Essas mulheres foram ao sepulcro com o objetivo de embalsamarem o corpo de Jesus, que era o costume daquela época. Quando uma pessoa então morria, eles então embalsamavam o corpo antes do sepultamento. Mas como Jesus havia morrido na sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, não houve tempo suficiente para que eles fizessem esse embalsamento. E aí então foram logo de madrugada e levaram essas ervas para poder embalsamar o corpo de Jesus, mas não foi mais possível e necessário, porque Jesus já não estava mais na sepultura, porque ele havia ressuscitado. O fato de que aqui estão os lençóis, isso é importante, é significativo, porque indica que o corpo de Jesus não foi roubado, porque no outro evangelho, os guardas, quando perceberam então que houve aquele estrondo, que a pedra se abriu e eles então caíram no chão, eles foram correndo dizer às principais autoridades o fato que tinha acontecido. Então subornaram os guardas para que dissessem às outras pessoas que roubaram o corpo de Jesus. E este fato então de que os lençóis aqui estão no local onde Jesus havia sido colocado no momento do seu sepultamento, indica claramente que não roubaram. É um dos indicativos que diz que o corpo de Jesus não foi roubado. Além disso, nós não podemos aceitar essa hipótese, porque o próprio Senhor Jesus disse que ele estaria vivo dentro de 3 dias, ele ressuscitaria. Bom, esses são os primeiros versículos deste capítulo 20 de João. Depois dos versículos 11 até o 18, Jesus aparece a Maria Madalena, 11 a 18. Eu gostaria de ler porque tem informações interessantes. Esse encontro de Jesus com Maria, ele é muito interessante. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos. Veja que antes havia um anjo fora, agora viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde que o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus atrás, em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procurais? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Raboni, que quer dizer mestre. Naquele momento então ela reconheceu que Jesus havia ressuscitado. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas palavras. Veja que coisa interessante, então, essa aparição de Jesus junto a esta mulher chamada Maria Madalena. E ela reconheceu ali, é mais uma prova evidente, ela não ia mentir uma situação dessa, de que Jesus estava vivo. Depois Jesus aparece no meio dos discípulos, dos versículos 19 até o versículo 23. É interessante que ele aparece ali no meio deles, e eles estavam com as portas trancadas, diz ali o versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas. Havia um temor muito grande dos discípulos por causa dos judeus, porque como tudo aquilo já tinha acontecido, era possível que eles também pudessem ser levados à prisão e serem mortos e assim por diante. Então havia um temor muito grande da parte deles, e por isso então eles se trancaram em casa e Jesus de repente aparece no meio deles. Isso é uma história interessante. E veja que é interessante, quando Jesus aparece no meio deles, Jesus diz assim: alegrem-se, paz seja convosco, paz seja convosco. Onde há o medo, chega a paz. Onde há o temor, chega a paz, a tranquilidade. Jesus sempre é isso, ele vai apaziguando, ele vai trazendo a paz, a tranquilidade para as pessoas que estão com medo. Mas neste momento em que Jesus apareceu ali, um dos discípulos não estava presente, que era o Tomé. E o Tomé, um dos 12, versículo 24, diz assim: chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio.
Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ele não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Vendo para crer. Esta é uma frase que é atribuída a Tomé. Só vendo para crer. E de fato Tomé aqui tinha isso muito claro diante de si. Ele queria ver o Senhor. Ele não acreditava simplesmente nessa informação que os discípulos estavam passando para ele, mas ele queria ver o Senhor. E depois de uma semana, passados 8 dias, conforme diz o versículo 26 até o versículo 29, Jesus de novo aparece aqui aos discípulos e Tomé estava no meio. E Jesus novamente chega no meio dos discípulos e diz: paz seja convosco. E logo Jesus disse para Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Esta é a palavra de Jesus. Não sejas incrédulo, mas crente. E qual foi a resposta de Tomé? É uma resposta muito interessante. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Especialmente aqui eu coloco essa questão como sendo relevante, porque há igrejas ou há grupos religiosos que não acreditam em Jesus ser o Senhor ou em Jesus ser Deus. Acredito que Jesus é um Deus menor ou Filho de Deus, mas que ele não tem as mesmas atribuições de Deus. Nós acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós acreditamos na Trindade. E nós acreditamos que não são 3 deuses, mas apenas um único Deus, o nosso Senhor, o Deus Trino. E Jesus faz parte dessa trindade. E essa expressão então aqui, dita por Tomé, ela é importante, porque ele diz assim: Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece a Jesus como sendo o seu Deus, Depois nós temos aqui os versículos finais, 30 até 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em meu nome. O texto de João, na verdade, assim como a Bíblia, ela conta parte do ministério de Jesus, parte daquilo que Jesus fez. Se nós formos aqui colocar num livro tudo aquilo que Jesus fez, tudo que ele ensinou, toda a forma como ele agia no meio das pessoas, nós escreveríamos muito mais livros, não somente uma Bíblia conforme nós temos registrado aqui. Mas aqui nós temos o suficiente para crermos que de fato Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Então vejam vocês que eu falei que esse capítulo 20 ele faz parte do contexto da ressurreição de Jesus. E aqui me chama a atenção de algumas coisas. Então, por exemplo, com a ressurreição de Jesus, nós temos um novo rumo na vida. Nós acreditamos que é um novo rumo para a vida das pessoas. Para os discípulos, a ressurreição de Jesus foi muito importante, porque até então Jesus estava com eles, Jesus ensinava a eles, e Jesus disse que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. E aquilo então trouxe toda uma nova experiência que eles teriam agora com Jesus a partir da sua ressurreição. Então a ressurreição foi um marco na vida dos discípulos, foi um marco também na vida da igreja. Nós acreditamos então, aí vem uma outra situação importante, que nós acreditamos que através da morte e da ressurreição de Jesus, nós temos um desfecho do plano salvífico ou do plano salvador. Deus, na sua imensa graça, na sua misericórdia, desde o jardim do Éden, ele promete um salvador. Gênesis 3,15, quando diz: por inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está claro que Deus tinha um objetivo muito maior para com o ser humano. Apesar do seu erro, apesar do seu pecado, da sua queda em pecado, Adão e Eva lá no paraíso, Deus promete um Salvador, e esse Salvador vem, e o Salvador é o nosso Senhor Jesus, e ele morreu e ressuscitou. Então, com a morte e a ressurreição de Jesus, todo o plano de Deus, todo o plano do Salvador, ele se torna eficaz, se torna eficiente. Um outro detalhe importante que nós podemos salientar aqui é que com a ressurreição de Jesus é sinal também na nossa ressurreição. Nós acreditamos na vida após a morte. A morte não é o fim de tudo. A morte é uma passagem para a nossa vida com Deus na eternidade. Nós acreditamos nisso. Jesus, então, quando ele ressuscita, ele vence a morte. Ele tem uma vitória sobre a morte.
E a vitória que Jesus tem sobre a morte também é a nossa vitória sobre a morte. Então, quando nós vamos a um velório, por exemplo, quando nós vemos uma pessoa que está lá no caixão, nós temos a plena certeza de que essa pessoa está ali, apenas o seu corpo, a sua alma vai estar junto com Deus, se foi uma pessoa cristã, e a sua alma pode estar no inferno, se não foi uma pessoa cristã. Mas um dia, esta pessoa, esse corpo, ele vai ressuscitar, a alma volta ao corpo. Então, a ressurreição é exatamente isso aí, a alma volta para o corpo. Enquanto que a morte é a separação entre corpo e alma, porque a alma é imortal, ela não morre. A morte, então, é a separação do corpo e alma. A ressurreição é o encontro de novo do corpo com a alma. E nós, então, acreditamos na vida após a morte. E nós acreditamos, então, que a nossa alma, quando estiver com Deus, ela vai se reencontrar com o nosso corpo. Este é o contexto, então, desse texto de João capítulo 20, que eu gostaria de trazer para você neste momento. Eu ainda quero destacar um outro destaque importante, que Jesus, quando ele se encontra com os discípulos, após a sua ressurreição, ele diz para eles, lá no versículo 20, mostrou as mãos do lado, alegrem-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, e Jesus disse então, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Jesus então dá aos discípulos aqui o ministério pastoral, o trabalho da igreja, ele envia os discípulos para que possam testemunhar e falar da sua ressurreição. Assim todos nós, a igreja de hoje, ela continua falando a respeito de Jesus, que é o nosso Senhor, nosso Salvador, que morreu e ressuscitou. Nós estamos dentro deste ide, nós estamos dentro deste indo para testemunhar o Evangelho de Jesus para todas as pessoas. Enquanto pastores, enquanto líderes cristãos, enquanto pessoas individuais, todos nós temos essa sublime tarefa, é fantástico nós podermos falar do amor de Deus para as pessoas. Você também está convidado a testemunhar. Você também está convidado a testemunhar a sua fé, a falar do que você acredita, a falar de que você crê no Senhor Jesus, que morreu por você, mas que também ressuscitou. Você também está convidado a falar para as pessoas que Jesus está no céu, mas que está aqui neste mundo, reinando sobre todas as coisas, e que Ele vai voltar para levar todos nós para a eternidade. Este então é o contexto do livro do João, capítulo 20, que eu gostaria de trazer então para você neste momento. Legal, então, neste programa, o nosso estudo vai ficando por aqui. Mas não perca a próxima edição, que irá continuar com o texto de João, capítulo 21, que será no próximo estudo. Ainda assista estes e outros programas em Facebook, facebook.com/radioelb e youtube.com/radiocpt. Baixe também esse episódio em radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar o programa da CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na sua fé em Cristo Jesus junto com a gente. Que a paz de Jesus acompanhe você em toda a sua vida. Fique em paz.